Oi, esse é o nosso quadro InterEnem Interdisciplinaridade. E hoje a gente vai dar início a uma série falando sobre as escolas literárias do Brasil. Nós vamos estabelecer uma sequência cronológica falando das especificidades de cada escola literária, contexto histórico, autores principais e as obras que foram legadas para cada um desses períodos. A gente vai começar então falando do quinhentismo no Brasil. O que foi o quinhentismo no Brasil? O quinhentismo, ou literatura de informação, como também é conhecida, data dos anos de 1500 a 1601. Esse nome quinhentismo trata-se exatamente da alusão ao ano de 1500, ano pelo qual se deslancha todo esse processo de colonização e de descoberta das terras brasileiras pelos portugueses. A gente começa falando do quinhentismo com a carta de Pero Vaz de Caminha, que foi o grande precursor da literatura quinhentista. Ela tinha como objetivo levar para a metrópole todas as informações que fossem colhidas das novas descobertas. Quando a gente fala das metrópoles, a gente fala dos locais colonizadores. No caso aqui do Brasil, essa metrópole era a coroa portuguesa e essa nova descoberta eram as terras brasileiras. Tá? A gente vai ver que eles tinham esse objetivo de descrever todas as viagens durante as grandes navegações e descrever todas as terras que eles encontravam, todas as suas grandes descobertas. A gente vai ver que essa literatura, basicamente, ela é feita de histórias, tratados, relatos, diários, né, e discussões sobre os problemas de catequizações que eram enfrentados pelos padres jesuítas ou por qualquer português leigo durante o processo de catequização dos índios. A gente não pode deixar de lembrar que no processo de colonização, o grande pilar que norteia a colonização é você sequestrar a cultura daquele povo. É um sequestro da subjetividade, da identidade daquele povo que está sendo colonizado. Tá? Então, para a gente entender basicamente isso, a gente vai estruturar a literatura quinhentista por alguns pilares. O primeiro dela é a perplexidade diante de um novo mundo. O que é essa perplexidade? É o contraste que o colonizador europeu sente ao chegar no Brasil e ver as diferenças climáticas, linguísticas e culturais, né, dos povos indígenas. Então, essa perplexidade diante de um novo mundo é quando eles percebem de imediato a diferença, o grande contraste que tem entre a cultura dos nativos, né, que são os índios, que são os povos originários, a quem eles também chamavam de gentios, e a cultura deles próprios, dos europeus. A partir dessa perspectiva, a gente tem os escritos de grande admiração, que provém dessa condição de perplexidade, de surpresa, de admiração, né? Esses escritos eram o que a gente chamava essencialmente da literatura quinhentista, tá? Ela não tinha nenhum objetivo de ser literatura artística. Ela não queria ser literatura a priori, né? Ela era apenas um instrumento de informar para os colonizadores como eram as terras colonizadas, tá? Esses relatos se aproximavam muito da estrutura da crônica e do relato. Só que ele não era de forma aprofundada nenhum dos dois. Ele só tinha o objetivo de catalogar e de descrever, enfim, todas as características físicas, fauna, flora e os costumes dos nativos. Depois a gente começa a perceber uma visão lendária desses colonos, né? Foi criado um sentimento de nativismo em relação às terras brasileiras. Nativismo, esse sentimento de apego à nação, de apego às terras. E aí que a gente começa a perceber os textos repletos de fantasias, pois esse novo mundo do qual eles se referiam, nas cartas, nos relatos, nas histórias, nos tratados, era a idealização de uma nova terra. Então, foge um pouco esse caráter super objetivo da descrição e parte para uma coisa de idealização da terra, de romantização
né? O que seria esse novo mundo? O que traria esse novo mundo, né? Essa terra cheia de encantos, com esse clima cheio de peculiaridades, né? Com essas pessoas cheias de excentricidades na visão deles, né? E aí a gente não pode deixar de esquecer que esses textos eles eram moldados com a visão medieval cristã. E aí, quando a gente fala de colonização, a gente não pode esquecer que nesse sequestro da subjetividade, os europeus se depararam com uma grande divergência moral. Porque práticas como o canibalismo, né, a poligamia eram inerentes à cultura dos nativos indígenas. Só que isso divergia da visão da igreja, né, que não permitia nada disso. E aí que começa a vir uma nova vertente da literatura quientista. A gente tem a literatura de informação, que é aquelas escritas pelos cronistas, que começaram a fantasiar a terra brasileira, né, que se iludiam, que idealizavam esse ideário de novo mundo. E do outro lado a gente tem a literatura de catequização, né, que eram escritas pelos padres, que tinham uma visão muito mais realista. Eles não idealizavam o Brasil como novo mundo, eles não idealizavam a terra do novo mundo, né? Eles só tinham uma função de descrever como que era o processo, como que eram os entraves daquela trajetória de colonização, de catequização dos índios. Então, como dois exemplos dessa literatura de catequese, nós temos o padre José de Anchieta e o padre Manuel de Nóbrega, tá? Então, basicamente, isso foi o quientismo no Brasil, né? Uma literatura formada pela literatura de informação, pela literatura de catequese, que tinham ideais divergentes, mas eles tinham um objetivo principal, de escrever para as terras colonizadoras tudo o que tinha, tudo que eles vissem das terras colonizadas, tá? Tanto de aspectos físicos quanto de aspectos culturais. Nós vamos ver, então, quais são os autores principais e quais são as principais obras legadas por eles. Nós temos o Pero Vaz de Caminha, com documento regido por ele mesmo, entregue ao rei Dom Manuel a fim de descrever os primeiros contatos entre portugueses e nativos. Temos Pero de Magalhães Gândavo, autor do livro Tratado da Terra do Brasil de 1570, e outro intitulado História da Província de Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos de Brasil, publicado em 1576. Temos o padre Manuel da Nóbrega, fundador de São Paulo, líder dos jesuítas da capitania de São Vicente, que tem como seu principal escrito A Conversão do Gentio, de 1557. Fernão Cardim, outro padre jesuíta que escreveu seus textos sobre o Brasil em 1583 e que só tiveram esses textos publicados em 1625, como o Tratado da Terra e Gente do Brasil, que só fora traduzido para o português no século XIX. Temos o Hans Stenden, que teve o seu escrito Duas Viagens do Brasil, publicado em 1557, sendo traduzido para 5 idiomas. Temos o Jean de Lery, que escreveu a obra Viagem à Terra do Brasil, escrita em 1578 em francês. Gabriel Soares de Souza escreveu o Tratado Descritivo do Brasil em 1587, com o objetivo de chamar a atenção para a necessidade de explorar as riquezas do Brasil. E por último temos Ambrósio Fernandes Brandão, que escreveu Diálogos das Grandezas do Brasil em 1618, isso após o período do quientismo. Esse escrito dele funcionava como um manual para iniciantes sobre colonização. Bom, então vocês viram, né, que muitos são os autores e que mesmo dentro de uma escola literária nós tivemos uma pequena desfragmentação de seus objetivos. Agora a professora Hannah vai dar um contexto histórico para a gente de tudo que a gente pôde depreender desse período. Bússola, astrolábio, mapas. Vocês já ouviram falar esses nomes? São todas ferramentas que nos auxiliam na direção geográfica. Foram amplamente utilizadas no período que chamamos de Grandes Navegações, que ocorreu na Europa no final do século XV.
Essas expedições tinham um caráter militar e mercantil. Eles estavam atrás de novas rotas para o comércio das famosas especiarias. Em cada expedição, eles contavam com um escrivão, que relatava passo a passo da viagem. Por exemplo, os postos onde eles chegavam, os tipos de habitantes que encontravam lá, possíveis riquezas a serem exploradas. Um desses relatos de viagem foi feito pelo Pero Vaz de Caminha, que era o escrivão da frota do Pedro Álvares Cabral, que chegou aqui no Brasil em abril de 1500. Nele ele fala para o rei de Portugal sobre as possíveis riquezas da terra e sobre os nativos que eles poderiam catequizar. Quase 50 anos depois, uma ordem religiosa criada na França durante a Contra-Reforma vai desembarcar aqui no Brasil. É a Companhia de Jesus que chega para catequizar os índios, ou seja, convertê-los à fé cristã. Não esqueça de curtir a nossa página, @UENEM, e recomendar elas para os outros. Nosso projeto de democratização dos saberes em breve estará na rua.